Shalom, queridos. Apóstolo Celso, psicoterapeuta, Celso Moura. Estou gravando este vídeo para responder algumas questões, se é que eu posso chamar dos meus pacientes ou dos meus clientes, não importa como eu os chamo, o importante é que eu vou respondê-los. Sobre essa questão de nossa vulnerabilidade da consciência. Como a gente pode aumentar a consciência emocional, né? Como a gente aprende a controlar ou a ter controle das emoções e como se relacionar, ter um relacionamento interpessoal mais saudável e o aumento do autocuidado e do autodesenvolvimento. Então, eu tenho uma especialização em desenvolvimento humano e nós vamos falar um pouco sobre essas questões que foram ditas. Então, vamos lá. Quando nós trabalhamos nossa vulnerabilidade da consciência emocional, nós teríamos um controle emocional mais eficaz em nossas emoções interpessoal e pessoal. Então, nós temos que aprender a ter um investimento em seu crescimento pessoal e em sua capacidade de lidar com desafios emocionais. E nós temos muitos desafios emocionais o tempo todo. Nosso cotidiano, podemos dizer assim, verdadeiramente é um desafio, né? Viver é um desafio. Então nós precisamos aprender a estar mais consciente, a fazer as coisas mais consciente, ou ter uma consciência de tudo que fazemos, para termos um desenvolvimento emocional eficaz, para que nós possamos melhorar estas questões. Então eu quero que você lembra que esses desafios emocionais, ele está contribuindo, sempre vai contribuir para um relacionamento significativo. Aí talvez você fale assim, mesmo as nossas dificuldades, mesmo os nossos desafios, ele vai ter uma probabilidade muito grande que está envolvendo beneficamente as nossas emoções e estamos prontos para estar pronto para lidar com essas emoções. Então lembre-se de que esses são processos contínuos. Então o que eu vou falar aqui não é você fazer uma vez, não é você falar, essa semana eu vou fazer isso. Não, é um processo contínuo para a gente conseguir práticas, paciência, para desenvolver uma autocompaixão. Lógico que nós falamos em autocompaixão, nós estamos falando de nós mesmos. Vamos lá. Quais são os aspectos fundamentais para um bem-estar emocional de qualidade? De qualidade, uma qualidade de vida que está relacionada ao aumento dessa consciência emocional, do controle emocional e do desenvolvimento do relacionamento interpessoal. Então eu vou passar para vocês algumas estratégias, algumas dicas que podem ajudar a promover essas habilidades que nós temos e às vezes nós achamos que nem temos, mas nós temos, está em nós algumas habilidades que pode nos ajudar a estar preparado para promover estratégias para vencermos. Então, primeiro ponto, vamos falar sobre consciência emocional, né? O que é consciência emocional? Aqui entra, quando falamos em consciência emocional, entra uma frase ou entra uma questão de meditação que a gente precisa conhecer. E quando a gente vê essa palavra, às vezes a gente fala assim, nossa, palavra, eu já ouvi isso aí, mas não entendi. Então vamos lá, vou explicar. Praticar a atenção plena, que é nada mais, nada menos com mindfulness, né? Que é praticar a atenção naquele momento, para estar mais presente no momento e observar os nossos pensamentos ou os seus pensamentos e emoções sem julgar. Então, primeira coisa, não vamos julgar as nossas emoções. Eu estou sentindo desejos, eu estou sentindo algumas coisas.
nesse momento, consciente, você não vai julgar o que você está sentindo, mas você vai procurar identificar e nomear suas emoções para compreender melhor o que está sendo, né? Ou o que está sentindo e por que você está sentindo. Então, esteja aberto a explorar suas emoções e refletir sobre como elas influenciam seu comportamento e suas interações com os outros. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção em como eu me sinto perto de alguém. Me sinto bem? Essa pessoa, ela usufrui ou contribui de alguma maneira para os meus pensamentos, para as minhas emoções? Então, nós vamos analisar dessa forma. Isso é muito importante. Tudo que você faz consciente, talvez você fale, hoje eu amanheci com uma dor de cabeça. Você precisa descobrir o porquê dessa dor de cabeça, o que está causando essa dor de cabeça. E aí quem sabe você consegue se auto-curar, não se auto-medicar. Tá? Não estamos falando em medicamento. Medicamento aí já entra medicina, médicos e outro departamento. Vamos lá. Você tem condições de autocurar? Com certeza. Conscientemente, você aprendendo a ter uma consciência emocional, a crescer, a evoluir a sua consciência, você vai estar trabalhando o presente que você está vivendo, o momento que você está vivendo, avaliando o porquê dos pensamentos, o porquê das minhas emoções, o porquê eu estou sofrendo essa dor. Aí você vai começar a aprender a se autocurar. Como que você vai se autocurar? Você vai começar a desenvolver a sua própria cura dentro de você, para que haja um fluir espiritual, um fluir emocional, esse fluir físico que você já está sentindo, vamos denominar que é a dor. Então, o que nós precisamos aprender? A entender que nós somos capazes de nos curar. Nós somos capazes de desenvolver em mim mesmo, me conhecendo, tendo um autoconhecimento, uma autocompaixão de mim, e aí eu vou me auto-revelar a mim mesmo e aprender a criar mecanismos de cura, mecanismo que vai me ajudar a superar as dores, as perdas, as emoções negativas. Então nós vamos positivar, trazer luz para dentro de nós, para que nós possamos aprender a expelir essas trevas, a expelir as coisas negativas que vai tentar nos fazer tristes do nosso dia a dia. Então vamos lá. Segunda coisa, controle emocional. Basicamente o processo poderia ser o mesmo, mas não é. Então o que nós precisamos aprender? Aprender técnicas de regulação emocional, regular minhas emoções, como a respiração profunda, a meditação, a prática de exercício físico ou a expressão criativa, né, que ajuda a acalmar e a controlar as minhas emoções intensas. Talvez você fale, mas eu sou intenso. É muito legal ser intenso? Tem momento que vai ser legal, mas tem momento que não vai ser legal. Então você tem que aprender a dosar, a desenvolver a capacidade de pausar, ou de pausar e refletir antes de reagir impulsivamente às situações emocionais. Então eu não tenho que reagir impulsivamente às reações, às coisas que estão acontecendo. Então nós precisamos o quê? Refletir antes de reagir a esses impulsos. Minha emoção está muito acelerada? Está. Então vamos aprender a desacelerar essa emoção através de respiração, eu já disse, através de exercício físico, uma respiração profunda, uma meditação, uma prática de exercício, trabalhar todos esses contextos dentro de mim e trazer uma ação, não reação. Eu sempre bato na mesma tecla de ação e reação
com os meus alunos de mentoria. Por quê? Porque nós temos que parar de reagir às circunstâncias. Qualquer coisa que vem sobre mim, eu reajo rapidamente. Eu sou impulsivo. Olha, então nós precisamos aprender a nos desafiar. Porque sempre vai vir situações desafiadoras para me destruir, ou para me provar, ou para que eu supere essas provações. Então, primeira coisa, vamos praticar a empatia, ou a empatia, né? Segundo, é a compaixão consigo mesmo, que é a autocompaixão. A compaixão comigo mesmo. Aceitando suas emoções sem julgar e buscando maneiras saudáveis de lidar com elas. Então, eu preciso de lidar com as emoções que eu estou sentindo de uma maneira saudável, de uma maneira que eu vou agir mais tranquilo, com mais ponderância, pensando de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque se eu sempre for buscar uma reação impulsiva, a probabilidade de erro é muito maior. Então, mas se eu agir cautelosamente, pensar antes de falar, pensar antes de agir, pensar antes de ter um movimento brusco, que esse movimento brusco também é ação e reação. Então, nós precisamos aprender a nos controlar de tal forma que isso venha a ser benéfico, venha a trazer energia positiva para nós mesmos. Outra coisa, que é terceira, que é relações interpessoais mais saudáveis. Todos nós queremos ter relação pessoais e interpessoais mais saudáveis. Então, o que nós precisamos? Cultive a comunicação eficaz. Como eu cultivo uma comunicação eficaz? Primeira coisa que é muito importante, sendo honesto. Quando você é honesto consigo mesmo, até as pessoas vão notar que você comunica com honestidade. Que o que você fala tem um fio de honestidade. Princípios, os seus princípios, você vai demonstrar os seus princípios. Então, aí o que é princípio? Princípio tem a ver com aquilo que você tem até dentro de você, que os seus pais passou para você, que a palavra passa para a gente. Então, por exemplo, se você tem um senso de justiça com as pessoas, então quer dizer que você tem um princípio de ser justo. Então, nós precisamos aprender, primeiro, para ter uma comunicação eficaz, ser honesto conosco mesmo. Aí as pessoas vão entender que nós temos uma honestidade como princípio. Isso é ótimo. Ser aberto e empático ao se comunicar com os outros. O que é ser aberto? Primeiro, você falar abertamente. Não precisa ser, assim, não, eu tenho um pé atrás com aquela pessoa, e então porque eu tenho um pé atrás com aquela pessoa, eu não vou ser muito aberto, nem vou fazer muita empatia com ele, não. Não, pelo contrário. Quanto mais você for aberto, quanto mais você for ter empatia para se comunicar com os outros, mais essas pessoas vão entender que você demonstra essa honestidade, demonstra valores e demonstra o seu caráter. Então, você está aberto a conhecer as pessoas. Aí, o que você faz? Você demonstra e deixa ela usufruir daquilo que você está sentindo, daquilo que você está falando, daquilo que você está vivendo. Deixa ela sentir que você está sendo honesto com suas palavras. Segundo, desenvolva a habilidade de escutativa. O que é isso? Nunca vi essa palavra escutativa. É você escutar o tempo todo. Primeiro você escuta. Quando você escuta, é legal, você está prestando atenção na fala do outro, daquela pessoa que você está tendo, que você está querendo relacionar com ela, ou precisa ter um relacionamento tanto pessoal, tanto um relacionamento de trabalho, ou interpessoal mesmo, que envolve esse trabalho mesmo. O que acontece? Nós precisamos aprender a desenvolver as habilidades, essa habilidade de escutar primeiro. Vamos escutar, pausar
aquilo que eu estou escutando, dar pausa naquilo que eu estou escutando para fazer perguntas ou para responder para si próprio o que a pessoa está falando, demonstrando um interesse genuíno na experiência ou no sentimento dos outros. Nós precisamos aprender. Eu já disse isso nas minhas aulas de mentoria, mas eu quero repetir aqui algo que é essencial. Nós temos a mania de quem sabe, de ter algo que, por exemplo, as pessoas vão conversar conosco, as pessoas começam a conversar com a gente e começam a ter um pouco de reclamação. Talvez ela comece a reclamar: poxa, hoje eu não dormi bem, amanheci com a cabeça doendo e aconteceu isso e ali. Você para de escutar ela e fala com ela: poxa, eu também tive um dia terrível. A noite não foi legal, mas o meu dia foi pior ainda. Então parece que está havendo uma competição de negatividade, de coisas negativas dentro de si, dentro daquela outra pessoa. Aí fala: poxa, eu vou conversar com essa pessoa e ela me fala que ela está pior do que eu ainda, então eu não vou conversar com ela mais. Então, dessa forma, você está não atraindo as pessoas para você, não atraindo as pessoas pelo que você está fazendo, pela sua empatia, pela sua comunicação assertiva. Não, você está expelindo, você está tirando, você está afastando aquelas pessoas. Então, você precisa estabelecer um limite saudável a respeito, respeitando os limites dos outros, mas provendo reações equilibradas a seu respeito e respeitosa. Primeiro, as pessoas, você tem que aprender a respeitar o direito do outro, porque cada um tem o direito. Todos nós temos direitos e deveres. Então, quando nós entramos no direito do outro, nós estamos havendo deveres. Qual que é o meu dever? Respeitar o direito dele. Então, nós vamos aprender a lidar com essas questões para depois começar a ter um relacionamento interpessoal mais saudável com os outros. É necessário aprender a respeitar, a aprender a desenvolver habilidade escutatória, a estabelecer limites saudáveis para termos relacionamento saudável interpessoal. Tá ok? Então vamos lá. Quarto, autoconhecimento e autocuidado. Você precisa dedicar tempo para se autoconhecer. A primeira pessoa que tem que conhecer você é você mesmo. Você tem que identificar suas necessidades, seus valores e limitações pessoais. Agora, evidentemente, que você sabe as suas limitações, você não vai procurar sempre estar perto dessas limitações. Se existem limites, esses limites é igual se você falasse: olha, eu tenho uma propriedade e eu coloquei uma cerca nos limites da minha propriedade. Para que serve essa cerca? Para que as pessoas entendam que dali para lá elas não podem entrar. Então, eu também, que estou dentro da minha propriedade, eu vou saber que dali para lá eu não posso sair. É a mesma coisa conosco, e nós precisamos aprender se eu tenho um limite, esse limite aqui, se eu chegar aqui, eu já vou correr risco. Então, não vou chegar até ali. Eu vou ter uma prática de autoconhecimento. Eu vou me autoconhecer o suficiente para saber que os meus limites são meus limites. E então, eu não vou chegar até aquele limite. E não vou deixar situações chegar próximo. Então, o que acontece? Nós vamos praticar esse autoconhecimento, esse autocuidado que eu tenho de não chegar até os fins ou até próximo aos limites, reservando tempo para atividades que provocam o meu bem-estar físico, mental e emocional. Então, evidentemente, se eu falo assim: olha, todas as vezes que eu faço um certo tipo de exercício, eu sinto dor nas costas. 2 motivos. Por que 2 motivos? Porque, primeiro, você está fazendo errado o exercício. Porque para você ter um desenvolvimento muscular em certas partes do seu corpo, você precisa identificar quais são as fibras, quais são os músculos que com o seu movimento ele vai desenvolver. E aí, se você estiver fazendo algum movimento errado, vai ter dor. Agora, a dor que eu falo é dor em lesão.
Não dor de, meus músculos doeu. Não, tem que doer mesmo, meu querido. Porque quando você está fazendo exercício que é para hipertrofia, por exemplo, primeiro você rompe as fibras para depois as proteínas ajudar, preencher aquele local que foi rompido e crescer. Então isso aí é essencial e é normal essa dor. É lógico que aqui eu estou falando física. Agora, dor mental, dor emocional. A minha mente, também eu tenho como trabalhar ou exercitar a minha mente. Então todos nós sabemos que quando eu quero movimentar o meu lado direito do cérebro, eu vou fazer exercício com minha mão, meu lado esquerdo, para me aumentar o lado direito. Se é com o lado esquerdo, eu vou fazer com o lado direito para me aumentar o lado esquerdo. Então isso são coisas que a gente já vai aprendendo no nosso dia a dia. Agora, emocional, nós precisamos reconhecer o que nós estamos aprendendo aqui, reconhecer as nossas emoções de tal forma que nós não vamos sair daquilo que eu conheço de mim. Se eu conheço de mim, se eu sei os meus limites, se eu sei que eu não sou capaz de chegar até ali, então eu preciso entender isso. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer algo que vai me ajudar a ter um autocuidado comigo mesmo. Então, o que eu vou precisar? Primeiro, eu vou buscar apoio. Eu vou buscar apoio de um profissional, eu vou buscar apoio de um terapeuta, eu vou buscar apoio de um coach, eu vou buscar apoio de um conselheiro, porque nós precisamos sempre de ter alguma pessoa, alguém que nos ensina, alguém que nos mentoria, alguém que nos dá exemplo, alguém que nos ensina a estar desenvolvendo um papel. Então, você pode procurar um coach. O que o coach faz? O coach vai te ajudar você a sair do lugar que você está e ir para o lugar desejado. Mas ele não vai te pegar e te colocar lá, não. Ele vai te ajudar você a sair do lugar que você está e te levar para um lugar que você mesmo quer e que você mesmo vai com o seu próprio esforço. Ele vai só te ensinar a fazer isso. Isso é muito importante. Então nós precisamos aprender a reconhecer que nós precisamos de um bom profissional para aquela área que a gente tem dificuldade. Então o que acontece? Nós precisamos trabalhar questões emocionais mais profundas e desenvolver habilidades. Regulação emocional. O que é regulação emocional? Regular minhas emoções. Eu tenho algumas palavras, por exemplo, eu vou falar assim, a gente tem algumas palavras que, quando a gente ouve ela, a gente eleva o desequilíbrio emocional. Então tem alguma coisa alguma âncora que está me desequilibrando. Então eu vou começar a trabalhar essa âncora, eu vou trabalhar essa chave que vai atrapalhar, que me atrapalha. Então é um autoconhecimento. Eu estou me conhecendo, então eu vou desenvolver. Não, isso aqui eu não quero falar sobre isso, porque isso sempre dói. Mas é aí que é importante a gente procurar profissional para tratar feridas da criança interior, tratar feridas que você tem desde a infância para desenvolver o seu interpessoal ou o seu pessoal. Porque existem coisas dentro de você, existem traumas dentro de você, existem palavras que você ouviu que hoje, quando você ouve, ela te trava. Então, existem muitas coisas que podem atrapalhar a nossa vida. Mas nós queremos e precisamos de coisas que melhorem a nossa vida, que nos dá um up, que nos dá uma condição de poder entender que realmente nós somos capazes de chegar lá, sem importar com o que os outros falam ou deixou de falar. Então, nós precisamos trabalhar as nossas emoções de forma eficaz. Tudo bem com você? Então, eu quero deixar para você essa mentoria, né? Uma forma da gente dar também uma mentoria para as pessoas que estão nos perguntando muito sobre essa questão de consciência emocional, tá? Então, essa é uma resposta mais aplausível que eu pude trazer para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Um abraço.